Olá, sou o Thiago Cavalcante Tabajara, sou professor na área de Neurociência Aplicada a Negócios, entre outras áreas. Hoje já sou considerado alguns dos principais nomes aí na área de Neurociência Aplicada, principalmente no Rio Grande do Sul, mas já tenho uma certa projeção aí no Brasil. E o que eu quero falar para vocês hoje é um pouquinho especificamente de uma disciplina que está dentro da área de neurobusiness, né, que é a área de neurociência aplicada a negócios, chamada neurovendas. Então eu vou falar um pouquinho de como é que funciona o nosso cérebro e quero falar também um pouquinho de alguns gatilhos, quero falar um pouquinho também sobre marketing, sobre comunicação, sobre como é que nós vamos utilizar isso para impactar melhor o nosso cliente, para que a gente comunique melhor a nossa proposta. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho então. Para começar, eu quero falar um pouquinho sobre o que é neurobusiness. Talvez exista uma certa confusão na mente de muitas pessoas, porque é uma disciplina um tanto relativamente nova, né? Então, para esclarecer, vamos falar o seguinte. Bom, neurobusiness é o nome que foi dado quando a gente pega os conceitos de neurociência, né? Ou seja, como é que funciona o cérebro, como é que é a fisiologia do cérebro, como é que funcionam os hormônios, os neurohormônios, como é que está estruturado, né, a memória, como é que está estruturado a visão, as emoções, né? Como é que funciona toda essa questão que envolve, que está na área da ciência, na área da medicina, né? Como é que isso tudo pode ser utilizado para a área de negócios, né? Porque a área de negócios toda, que vai envolver área comercial, área de marketing, vai envolver área de projetos, administração de uma forma bem ampla, vai envolver economia, tudo que envolve, até mesmo a educação, né, onde tem pessoas, dá para se dizer que pode-se usar a neurociência para isso, né, porque afinal, né, independente da área de atuação de cada pessoa, ainda assim, todas têm um cérebro e todas são guiadas, né, e agem da mesma forma, independente do conteúdo que esteja sendo trabalhado. Então, o neurobusiness, então, é o nome que foi dado quando a gente usa esse conhecimento de neurociência para negócios. E dentro do neurobusiness foram descobertas, ou melhor, foram definidas várias áreas com o propósito simplesmente de organizar esse conhecimento e focar para determinados assuntos. Então, por exemplo, a gente vai ter neuroeducação, vai ter neuroeconomia, neurofinanças, vamos ter neuromarketing, que acabou sendo a área que mais teve atenção entre todas, porque o estudo do consumo do processo de compra do consumidor surgiu a partir das experiências de neuromarketing, que o conceito de neuromarketing significa pesquisa, né, do consumidor a partir da neurociência. Então, foram utilizadas ferramentas como eye tracking, né, no qual as pessoas pode ser a partir de um óculos ou pode ser a partir de um receptor que fica monitorando onde a pessoa está olhando, né? Então é possível saber, por exemplo, uma peça publicitária antes mesmo dela ir para o mercado, se ela vai dar certo ou não, com base nos pontos, né, de atenção. Porque a gente pode definir, por exemplo, lugares específicos para monitorar uma peça e a gente pode conferir se aquela intenção pelo qual a peça foi feita, se as pessoas de fato estão olhando para lá, né? Se eu coloquei uma informação importante num canto, se a pessoa olhou, se eu coloquei uma mulher bonita, esperando que as pessoas olhassem para ela, se de fato as pessoas olharam ou não. Então isso ajuda com que as verbas todas de comunicação e a tentativa, né, de identificar lá e satisfazer as necessidades do cliente, que é o propósito do marketing, possam ser atendidas da melhor forma possível. Então, até surgir o neuromarketing, não se podia mensurar se uma peça publicitária ia dar certo ou não, né? Por exemplo, hoje, né, se existe uma preocupação muito grande, durante muito tempo se discutiu qual é a melhor posição de um produto numa prateleira de supermercado, por exemplo, ou qual é a melhor distribuição dentro de uma loja das araras ou dos produtos, qual que chama mais atenção, qual é o impacto das cores nisso.
Então, com as técnicas de neuromarketing, foi possível identificar isso a partir de eye tracking, colocando óculos nas pessoas, onde elas fizeram seu caminho de compra normal, e a partir daí se olhou depois o resultado para ver onde é que elas tinham olhado, né, qual área sofreu maior impacto naquele processo dela. Então o neuromarketing ele surgiu basicamente para que a gente pudesse perguntar para a mente do consumidor sem ter que perguntar de fato para ele, né? E eu já vou falar um pouquinho daqui a pouco, um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente vai ter, por exemplo, também, dentro da área a gente vai ter a área de neurovendas, que é um pouquinho do foco que a gente vai estar falando hoje. Vamos pegar, a gente vai ter neuronegociação também, inclusive existe um professor fantástico, meu professor, o professor Pedro de Camargo, autor de vários livros, que está com alguns cursos, sempre está com algum curso ligado à área de neuronegociação. Porque quando a gente está de frente de um cliente, tentando negociar preço, prazo, formas de pagamento, né, ou um bônus, alguma coisa, ser capaz de entender o funcionamento do cérebro do cliente vai nos ajudar absurdamente a ter um melhor resultado. Então, fechando as áreas do neurobusiness, seriam basicamente essas. Daqui a pouco vai acabar surgindo alguma especificidade maior, como toda disciplina nova acaba surgindo, né? Então, do neuromarketing, eu quero trazer um conceito do marketing vindo lá do Philip Kotler, né, que, querendo ou não, é a maior autoridade hoje no assunto. O Philip Kotler ele coloca que o propósito do marketing é identificar e satisfazer as necessidades dos consumidores melhor do que a concorrência em um prazo adequado a um preço justo. Até mesmo é interessante a questão do preço justo, porque no nosso cérebro não existe a interpretação de caro ou barato. Para o nosso cérebro existe apenas a questão de um preço ser justo ou injusto. Porque o que é caro, né? Caro comparado com o quê? Se um produto, um serviço, alguma coisa ela entrega aquilo que prometeu e resolve determinado problema, por mais caro que seja, vamos usar esse termo, né? Por mais alto que o preço possa ser, ainda assim ele não vai ser considerado caro, vai ser justo para o que oferece. Então, essa visão é muito importante para que a gente possa ter para aprender a posicionar o nosso produto e parar de ficar discutindo o preço. Isso não pode mais. A gente tem que começar a usar, criar valor, entender o funcionamento do cérebro para fazer com que os nossos clientes decidam de forma correta, não simplesmente pelo menor preço. Tá? Eu gosto de trazer também, já que a gente está falando de um pouquinho de neuromarketing, um conceito do Drucker, Peter Drucker, que ele diz o seguinte, que para mim, na minha visão, é um dos maiores conceitos que existem. Ele diz o seguinte, sempre haverá necessidade de algum esforço de vendas, mas o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. A meta é conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço venda-se por si só. O ideal é que o marketing deixe o cliente pronto para comprar. A partir daí, basta deixar o produto disponível. Interessante, né? O marketing conheça tão bem o cliente, né, ao ponto de que ele venda-se por si só. Que interessante. E como é que a gente vai conhecer tão bem o cliente para deixar o produto, apenas deixando o produto disponível para que ele venda por si só? Só utilizando estratégias neurocientíficas, só conseguindo perguntar para o cérebro do cliente, porque não perguntar para ele, e tá, mas calma aí, eu trouxe um assunto interessante. Por que perguntar para o cérebro do cliente ao invés de perguntar para o cliente? Por que vocês acham que isso acontece? Por que isso é um problema? Eu vou explicar para vocês. Bom, algo interessante quando a neurociência mapeou isso e trouxe para a área de negócios, o que se descobriu é que apenas, ou melhor dizendo, no máximo, né, 95% das decisões são inconscientes.
pode variar um pouquinho, né? Algumas pessoas podem ser um pouquinho mais racionais, mais analíticas do que outras, então essa variação pode ser entre 95 e 85. Vamos pegar que a pessoa, o cliente lá, que o nosso cliente especificamente, ele é super racional, ele faz análise, mais análises antes de comprar, ele faz comparações, todas racionais. Quando tu apresenta um argumento para ele, emocional, de como ele vai se beneficiar com o produto, ele sempre volta para questões de características, de preço, ok. Mas essa visão racional não ultrapassa 15%. Então, quando nós deixamos de utilizar a neurociência aplicada a negócio, próprias estratégias do marketing criado por Drucker, por Kotler, por Allrise, por Drucker, por Porter, por N pesquisadores, autores de livros famosos, ainda assim, e eu não estou invalidando nenhuma delas, inclusive utilizo muitas delas, ainda assim nós estamos falando apenas com 15% do cérebro do nosso cliente. Ou seja, se nós temos condições de potencializar esse resultado, se nós podemos aumentar essa efetividade do nosso argumento comercial, da nossa propaganda, seja na TV, rádio, internet, seja um anúncio numa revista, num jornal, por que que nós vamos continuar falando com apenas 15% do cérebro do cliente? Não faz sentido, né? Tanto não faz sentido que em 2015 saiu uma reportagem na revista Exame, né, falando, acho que até não foi exatamente na revista, foi no portal da Exame, onde o Kotler ele fala duas questões que nos chamam bastante atenção. Quando o repórter pergunta para ele, doutor, para alguém que está iniciando agora na área de marketing, alguém que está entre várias áreas para iniciar, qual que o senhor recomenda que se aprofunde e se dê uma atenção especial nesse atual momento da sociedade? E ele vai lá e responde o seguinte, preocupem-se em estudar mais sobre marketing digital e especificamente sobre neuromarketing. Imagina só, pai do marketing, né, detentor de um conhecimento absurdo, um dos caras que iniciou, né, junto com o Drucker, o conceito de marketing lá em 1946, dizendo que nós não podemos mais se basear somente naquilo que foi feito. Surgiram disciplinas novas, surgiram conceitos novos e que a gente precisa adaptar nossa forma de agir e de pensar para isso que está surgindo. Perfeito? Então, seguindo nossa aula de hoje, eu gosto de fazer uma seguinte pergunta sempre para as pessoas que assistem. De todos os elementos que compõem uma venda, qual você acredita que é o mais importante? Pensa, o que vocês acham? Será que é o produto? Bom, sem produto não vendo nada. Talvez. Será que é o processo? Porque se eu tiver um bom produto e não tiver um bom processo, fazendo chegar na velocidade que o cliente necessita, né, no lugar que o cliente necessita, talvez eu perca a venda, ou talvez o cliente compre uma vez e não compre mais porque vai ficar frustrado. Também. E pessoas, o próprio cliente, né? Será que não é mais importante do que processos ou produto? Eu tenho certeza que sim. Porque nós precisamos entender o que o cliente precisa. Nós precisamos saber exatamente o que ele espera. E aí quando falamos sobre o que o cliente espera, nós não basta falarmos somente de características dos produtos. Nós precisamos falar de benefícios. Ou seja, o que o meu produto, que tem lá vários predicados, várias características, dimensões, tamanho, peso, funcionalidade, o que essas características importam para o meu cliente? Como que o meu cliente se beneficia? Que problemas que o meu cliente está resolvendo comprando o meu produto? Porque é isso que interessa para ele. Não interessa essas características. Na maior parte das vezes, o cliente nem conhece, nem sabe para que serve essas características todas e não consegue diferenciar uma coisa da outra. Então é importante que a gente tenha bem claro que explorar os benefícios é a melhor coisa. E um benefício bem explorado significa o quê? O que vocês acham? Será que não é gerar emoção? Vender uma experiência?
Porque, por exemplo, não adianta eu falar que um notebook possa ter uma bateria de 9 células se o meu cliente não entende que uma 9 células significa ter uma bateria com uma duração muito maior, o que significa que ele vai poder estar visitando clientes, vai poder estar indo num parque, vai poder estar no momento de lazer com os filhos, ele vai poder estar indo para fazer algum curso, estudar, tudo isso com a mesma bateria. Será que a visão de como que ele vai se beneficiar com aquilo não é mais importante do que dizer que tem 9 células? E aí eu pergunto, será que você está vendendo os seus produtos como um panfleto falante, descrevendo características técnicas, ou você está explorando os benefícios de acordo com o que o cliente de você está precisando? Tem um cara que eu gosto bastante de ouvir, que ele fala o seguinte, chamado Conrado Adolfo, que ele fala o seguinte: nós precisamos vender o cliente transformado. É uma frase simples, mas extremamente positiva, muito real. Eu preciso vender o cliente usando aquele produto. Eu preciso vender para ele a imagem de como é que ele está se beneficiando com tudo aquilo que eu estou propondo para ele. Porque no momento que ele realiza isso de forma mental, que ele se imagina usando, ele se imagina viajando, ele se imagina divertindo, ou imagina tendo resultados melhores do que ele estava tendo antes de ter o meu produto, é isso que vai fazer ele provavelmente optar pelo meu produto ao invés da concorrência. E mesmo que ele possa ter uma restrição de orçamento, e eu duvido que alguém não tenha esse tipo de restrição, a questão é, quando ele percebe realmente o quanto que ele está se beneficiando e o quanto vale a pena, e essa questão de orçamento ele acredita que se paga. Digo, ok, eu tenho restrição financeira, mas isso aqui me resolve tais e tais problemas, ou seja, não importa, eu estou ganhando mais com o que eu estou recebendo nesse produto do que eu estou gastando com o dinheiro que eu estou disponibilizando. Então, grande parte do trabalho do neuromarketing, e a gente apropriar esse conteúdo todo da ciência do consumo para vendas é esse. É gerar experiência considerando o funcionamento do cérebro e podendo gerar o maior valor possível do produto que a gente está vendendo. E aí eu vou trazer algumas coisas também mais interessantes. Por exemplo, vocês sabiam que nós somos seres ancestrais? Ou seja, o ser humano hoje, século XXI, ano de 2016, nós atuamos de uma forma, se não 100%, muito próximo disso, aos primeiros homens das cavernas. A nossa estrutura cerebral, nossa estrutura funcional, ela age de uma forma muito, muito, muito parecida. E o que isso tem a ver, o que isso nos diz hoje? Isso nos diz que o nosso comportamento é o mesmo daquela época. Então, por mais racional que nós possamos ser, por mais instruídos, por mais conhecimento que nós possamos ter adquirido, por maior que seja a nossa titulação ou o cargo que a gente ocupe numa empresa, ainda assim algumas coisas vão ser fundamental e que nos assemelha totalmente aos homens das cavernas lá. Que é, a nossa vida é pautada em duas coisas, basicamente. O Maslow, a pirâmide de Maslow, ela foi achatada. Então, entre todas as necessidades, sobrevivência, proteção, reconhecimento, autoexpressão, autorrealização, tudo aquilo que está lá na pirâmide pode ser suprimida e achatada e virar duas coisas: sobrevivência e reprodução. No final das coisas, as pessoas querem isso. Quando, por exemplo, um homem se interessa em comprar o carro mais caro que tem, um carro colorido, um carro que chama muita atenção, na realidade, a mensagem inconsciente que ele está expressando com a compra daquele item é dizer o quê? Que ele tem poder, que ele é bem-sucedido e ele quer chamar atenção, não necessariamente que ele queira atrair mulheres, mas inconscientemente ele quer. Talvez o cara possa até, sei lá, casado, bonitinho, não querer atrair ninguém. Mas ele quer atrair a atenção, ele quer ser cortejado, ele quer ser desejado. E essa é uma expressão disso. Porque
Vamos combinar, se o ser humano é tão racional assim, por que ele vai gastar 1 milhão, 2 milhões, às vezes numa Ferrari, num Porsche, sei lá o carro que for, simplesmente se outros carros até mais confortáveis do que esse dão totalmente conta do recado? Se não uma expressão inconsciente, uma expressão emocional da sua forma de ser. Porque é engraçado, né? Quando a gente muitas vezes vai vender um produto para alguém, principalmente quando a gente está falando de B2B, né? Vender de empresa para empresa, é bem comum diretores e presidentes de empresa dizer que o investimento está caro, dizer que não vale a pena, dizer que está sempre cortando custos, cortando gastos e comprando sempre o mais barato produto. Mas, no entanto, quando ele vai para o âmbito pessoal, ele vai ver, ele tem um carro que não precisaria ter, que não entrega muito mais do que um carro de, sei lá, de 80, de 100 mil. Mas por que ele faz isso? Está aí. Porque nem tudo é preço, porque nem tudo é essa questão de diminuir custo. Essa questão inconsciente de se sentir, de mostrar para os outros que ele é um macho alfa, de mostrar que ele tem condições de manter posição. E tem um termo até científico, um tanto estranho, que é ele ter condições de mostrar que pode sustentar a prole, né? Que ele pode ter filhos, que ele pode ter mulher. Né? Então, isso tudo chama muita atenção e mostra para as outras pessoas, a partir desses sinalizadores, de que ele tem poder e que ele é um cara bem-sucedido. E que o que importa ser um cara bem-sucedido ou não? Na evolução, se a gente pegar os homens das cavernas lá, o que tem de interessante neles? Quem é que sobrevive mais? O que Darwin dizia lá sobre isso? Quem é o que sobrevive mais? Não é aquele que melhor se adapta à mudança? Não é aquele o mais forte? Então, da mesma forma, as pessoas de uma forma inconsciente olham para quem tem poder, para quem tem condições, para quem tem recursos e olha para quem não tem, invariavelmente as pessoas vão querer ser mais amigo daquele que tem e as mulheres vão ser mais atraídas pelaquele que tem. Ah, mas isso é absurdo, Tiago, como é que tu pode estar dizendo isso? Não, mas inconscientemente é assim. Porque nós temos internamente essa questão dos homens das cavernas de fazer de tudo em prol da nossa sobrevivência. E as nossas decisões acontecem de uma forma totalmente automática, sempre pautado por sobrevivência. E muitas vezes buscar uma condição de riqueza não é pela riqueza em si, é pela questão de ter recursos. Recursos de segurança, recursos de alimentação, recursos de cuidados, porque nós temos como se fosse uma instrução no nosso DNA de fazer com que a gente queira avançar, de que a gente queira se proteger o máximo possível. Então, quando a gente decide, né, aquela visão de um amor e uma cabana, é os 15% que estão decidindo isso. É um esforço um pouco antinatural que a gente faz porque nós temos essa capacidade de dizer, não, eu não quero isso, mesmo que isso possa ser mais provável para a minha sobrevivência, eu quero o outro. É bastante comum as pessoas buscarem pessoas que têm mais condições financeiras, porque por mais que eu não concorde isso, observem a sociedade, observem o mercado, observem o que os filmes, a comunicação, as novelas, o que dizem. Não está mais ligado a isso? A gente vê pessoas se aproximando das outras por causa do poder, por causa do recurso. A gente vê aquela menina bonitinha, uma modelo, se aproximando do dono de uma tal empresa, que até mais velho, inclusive, cujo a saúde já não tem nem mais muito atrativos, assim, o cara já bem fora de forma, né, uma condição de saúde bem mais decaída, e, no entanto, a menina bonita, a menina cheia de saúde e vigor, muitas vezes acaba indo para este lado, né? Por quê? Muito por questão dessa forma inconsciente e ancestral que nós temos. Então, é importante esclarecer isso, né, de que o ser humano tem o poder e a capacidade de ir contra essas ações, essas instruções, essas vontades inconscientes, mas nem sempre vai, né? É o mesmo caso seguinte, quando nós estamos dirigindo, por exemplo, alguém nos fecha no trânsito. O que acontece? Olha, o que eu costumo ver é que até o cara mais polido, o cara mais tranquilo, ele se transforma
e já sai na agressão, já sai xingando. Por que isso acontece se o cara não é tão instruído, o cara não entende do assunto, o cara... Simplesmente por quê? Porque a sua sobrevivência foi colocada em risco. E o que acontece? No nosso cérebro, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco mais, mas acontece uma questão quando a nossa sobrevivência é atacada. O nosso cérebro libera, eu não vou explicar a questão fisiológica porque não vem ao caso, mas basicamente é importante vocês entenderem que é o seguinte, no nosso cérebro é liberado cortisol, que é um hormônio do estresse. Tá? Então, quando isso acontece, duas ações normalmente são desencadeadas no nosso organismo. Ou a gente luta, ou a gente foge. Então, até que a gente caia, né, até que o nosso cérebro racional analise aquilo e diga, não, que é um absurdo eu querer partir para uma agressão, porque pode ter sido um acidente, ou qualquer situação, ou que não justifique eu agredir alguém, a gente gasta uns bons minutos, talvez, enlouquecido, porque nosso corpo está tomado desse neurohormônio para que a gente possa sobreviver. Porque se não tivesse isso, provavelmente a gente talvez nem estivesse aqui como sociedade, talvez nós tivéssemos uma sociedade muito pequena, ou talvez nem tivesse resistido à evolução e às intempéries da própria natureza, né? Porque isso é o que nos faz, esse é o chamado instinto de sobrevivência, que todas as pessoas têm. E aí eu pergunto, né, mais do que simplesmente só falar das 3 divisões do cérebro que existem, né, que não é o caso, talvez, para a gente falar agora, o que é importante vocês terem em mente é que todas as pessoas compram produtos que estiverem ligados à questão de sobrevivência e reprodução. Por exemplo, quem é que compra seguro de vida? Não é insano, né? A gente comprar um seguro para só se beneficiar quando morrer. Mas não acho que seja errado comprar. Mas a questão é que a sobrevivência está tão em jogo que a gente está pensando com a sobrevivência do nosso sangue. Então, quando a gente compra um seguro de vida, não é pensando na nossa sobrevivência, é na sobrevivência dos nossos familiares, em gerar recursos suficientes para que eles possam evoluir e seguir com uma vida. Porque a sobrevivência tem essa questão toda da família e do próprio sangue, dos laços que se criam biológicos e genéticos. Então, isso influencia muito no processo de compra. Imagina, quando a gente fala de roupa infantil, não justifica, muitas vezes, que uma roupinha desse tamanho, para bebê de meses, que vai durar um mês, não muito mais que isso, porque o bebê já cresce, custe R$100. Muitas vezes mais caro que uma roupa de um adulto. E pergunto, os clientes compram? Os pais compram? Sim ou não? Claro que compram. E por que compram? Porque quando se trata dos seus filhos, a racionalidade importa? Não, né? Não importa. O que importa é a questão da sobrevivência, a questão emocional que envolve o cuidado todo com os seus filhos. Então é muito interessante nós analisarmos sobre esse prisma, porque a gente vai ver que todas as argumentações, muitas vezes que os clientes dizem, que não vão comprar por causa da crise, né, que não vão comprar porque está faltando dinheiro, o fato é, quando o cliente entendeu como se beneficiar com o teu produto, ou tem uma ligação emocional, uma ligação instintiva com a vontade de comprar aquele produto, pode ter certeza que ele vai dar um jeito de comprar. Muitas pessoas eu já vi pedindo cartão de crédito emprestado, parcelando em 2, 3 cartões, dando um jeito, pedindo para negociar, tudo isso porque, mesmo às vezes sem ter condições de ter o dinheiro. Por quê? Porque aquele produto, aquela solução é o que elas esperam. E a racionalidade nesse momento vai para o espaço. Não vamos longe. A cada carnaval no Brasil, a gente vai ver situações de crise, né? O presente momento, por exemplo. A gente vai ver notícias e mais notícias de crise, está faltando dinheiro aqui, o desemprego está alto, a taxa de juros está alta, o dólar está alto, a gasolina está alto, a inflação subiu absurdamente, né? Todos os estados aí aumentando alíquotas em impostos e tudo. Beleza. Racionalmente era para a gente fazer o quê? Tentar economizar, tentar buscar
outros mecanismos para poder fazer o dinheiro render, né? Talvez investir aqui, investir ali, ou diminuir um pouco, talvez, o padrão de alguns produtos que a gente consuma, talvez sair um pouquinho menos para jantar, alguma coisa do tipo, para poder fazer o dinheiro render, já que provavelmente o salário não aumentou. E o que as pessoas foram fazer? As notícias mostram que houve um crescimento na compra de fantasias e adereços para o carnaval. Não é insano isso? Com toda a dificuldade financeira, as pessoas vão gastar dinheiro para se divertir. Ou seja, se o ser humano não é, vamos chamar, talvez, irracional, eu não sei o que é, né? Então, será que ele compra de forma consciente, racional, ele faz uma análise, ele planilha lá, ele coloca o produto A, o produto B, o produto C, coloca prós e contras, coloca o preço para decidir, ou ele vai por impulso, olha o melhor produto, o vendedor coloca, explica o benefício na hora, ele sai e compra, muitas vezes indo num shopping que ele nem queria comprar, nem esperava comprar, foi só passear e voltou com 2 sacolas. Porque o processo de compra ele é assim que funciona. Quando a neurociência trouxe essas questões, ela acabou com uma série de suposições que existiam antes acerca de como é que era o comportamento do consumidor. Hoje é bastante interessante a gente pensar que qualquer disciplina que estuda o comportamento do consumidor possa ter efetividade sem a gente considerar os fatores neurocientíficos. É praticamente a gente fazer o máximo possível para acertar 15% das vezes. É meio absurdo, né? Porque quando a gente fala de ciência, não é uma coisa sujeita à interpretação. Ela é porque é e é provado que é. Cabe a gente entender, ver como é que a gente pode se beneficiar daquelas novas informações e aplicar isso da melhor forma. Então, grande parte do processo daquilo que o próprio Darwin falou com relação que aquele que sobrevive é o que melhor se adapta, está totalmente ligado a esse momento. Então, talvez no mercado, aquele que vá sobreviver, suas empresas vão prosperar, que os vendedores vão continuar vendendo, são aqueles que entenderem mais rapidamente que existem disciplinas novas e que precisam aprender. Eu acho ainda muito absurdo eu ver várias empresas que não estão nas mídias sociais, que não utilizam de mailing, não utilizam de cruzamento de informação do seu cadastro dos seus clientes, que não utilizam ferramentas de CRM e que não tem nenhum tipo de projeto de uso de neurociência para o seu mercado, para atender os seus clientes. Então essas empresas, ao longo do tempo, vão ficando para trás porque estão vindo novas empresas totalmente focadas em atender o cliente na sua especificidade mínima. E aí, nós vamos daqui a pouco ver várias empresas novas aí no mercado, porque as mais antigas esqueceram que o cliente é o mais importante de tudo dentro de uma empresa, certo? E eu quero trazer, para a gente seguir ainda essa nossa aula, eu quero trazer algumas questões que são bem importantes com relação a gatilhos mentais. Tá? É bastante comum, várias pessoas já vêm falando na internet, mas o que isso tem a ver com a neurociência? Os gatilhos mentais eles estão ligados a 5 impulsos primários, que são automatizados lá no nosso cérebro, lá no nosso sistema reptiliano. E o que no nosso discurso comercial, esses 5 pontos, lutar, fugir, casalar, alimentar-se e proteger-se. Toda vez que a gente utiliza uma argumentação ligada a esses 5 pontos, isso significa que ele se comunica diretamente com a nossa parte inconsciente do cérebro, que são formados pelo sistema límbico e o sistema reptiliano. Tá? O sistema límbico forma emoções, é processado a audição, é processado a visão, a memória, uma série de coisas estão aqui. E o sistema reptiliano, ele automatiza tudo isso. Tá? E existe uma questão interessante com relação à automatização, é que o nosso cérebro consome 20% de todas as calorias que o nosso corpo consome, que nós ingerimos. Então, ou seja, ele precisa, para funcionar, ele precisa de 516 calorias por dia. É praticamente 6 calorias para cada bilhão de neurônios. Então, isso só para sobreviver. Então, o restante é para manutenção, para o restante do corpo.
Então imagina só, um cérebro que é altamente consumidor. Como é que eu posso fazer com que ele gaste menos? Porque se a gente já come, já gasta a quantidade de horas que a gente gasta para se alimentar. Se a gente tivesse mais do que 15% de racionalidade, a gente teria que comer quantas horas por dia, né? A gente precisa comer o quê? 10 mil, 15 mil calorias? Então o que o organismo faz? O corpo faz de uma forma muito inteligente para a preservação da nossa sobrevivência. Ele tenta usar todas as experiências conhecidas e todas as vezes que a gente repete muitas vezes uma mesma coisa, e ele automatiza. Então ele pega, eu preciso fazer isso todas as vezes. Eu preciso caminhar todas as vezes. Então, se eu preciso caminhar, eu aprendo esse conhecimento, internalizo no meu sistema reptiliano e, a partir daí, eu não penso mais para caminhar. E a gente faz isso com várias coisas. A gente faz isso com, por exemplo, quando a gente dirige. O próprio atleta que tem a chamada memória muscular, ou seja, ele sabe exatamente o nível de esforço que ele precisa, ele sabe a intensidade, ele sabe o grau, né, que ele precisa bater numa bola para dar um golpe, para fazer alguma coisa do tipo, de uma forma inconsciente. Porque ele fez tantas e tantas e tantas vezes aquela atividade que ele parou de pensar no assunto e o cérebro começou a internalizar. Então, o que isso é interessante para a gente em se tratando de área comercial? O que significa que até o teu processo de vendas, ele precisa ser internalizado. Talvez muito do que eu esteja falando aqui pode parecer um pouco abstrato, né, um pouco cientista demais, né, para você, mas é o seguinte, entender disso, na medida que vocês vão aprendendo, vocês vão falar com o cliente de uma forma, com essas questões todas já internalizadas. Vocês já não pensam mais para agir de uma forma usando gatilhos mentais, utilizando a neurociência para fazer. Mas isso precisa gastar tempo, precisa usar esforço, precisa repetir várias vezes as atividades para que isso se torne automático. Então, voltando na questão do automático, quando a gente usa uma argumentação ligada a esses 5 pontos, o cliente ele não racionaliza muito bem. Quando eu falo de sobrevivência dele ou dos filhos, ele não vai medir esforços para isso. Eu já ouvi várias pessoas corretas pra caramba, né, assistindo um noticiário triste de alguma criança que ou foi espancada no colégio, ou que aconteceu alguma coisa nesse sentido, e aí um pai diz, não, se é com meu filho, eu dou um tiro, se é com meu filho, eu faço tal coisa. Imagina só, né, de novo, quando esse instinto de sobrevivência sua ou dos seus filhos, do seu sangue, ele é atingido, racionalidade vai para o espaço. Agora, será que eu não consigo utilizar esses mesmos apelos para fazer com que o cliente perceba os meus benefícios? Porque neurociência não significa entender o cérebro do cliente para manipular o cliente, para fazer com que ele compre gato por lebre simplesmente porque eu acionei o gatilho dele emocional e fiz ele comprar uma coisa que ele não queria. Ele até pode fazer uma vez isso, mas isso não se sustenta. Enquanto numa venda tradicional, onde eu desconsidero completamente a neurociência para fazer uma venda e o cliente compra um produto que ele não precisa, me diz, ele fica satisfeito ou insatisfeito? Fica insatisfeito, óbvio, mas ele fica muito ou pouco? Claro, vai depender da expectativa, mas em princípio ele vai ficar pouco, tá? Não era bem o que eu queria, tudo bem. Já deve ter acontecido com vocês muitas vezes isso. Agora, quando eu vou lá, crio toda uma argumentação, exploro os benefícios para o cliente, relaciono com o dia a dia dele, como ele vai usar o produto, como a empresa dele vai se beneficiar com aquilo, crio toda uma memória afetiva, conto uma história para ele de pessoas que usaram aquilo, que funcionou, uso o gatilho da autoridade, né? Então, quando eu falo isso para ele, e ele vai lá e eu vendi uma coisa que ele não precisava, uma coisa que não funciona o que eu disse, ele vai ficar frustrado, ou melhor, satisfeito ou insatisfeito? Insatisfeito. E vai ficar pouco ou muito? Muito. Porque ao invés dele só ter a percepção de ter um produto que não atende, agora ele tem a percepção de ter um produto que não atende e de ter sido enganado. E aí é a pior coisa que tem, porque tu passa a ter um inimigo
alguém que está talvez bombando nas redes sociais, que vai fazer o pior boca a boca que existe. Então é o seguinte, usar a neurociência, ela tem que ser com sabedoria, senão é o maior tiro no pé de todos. Ela é excelente para que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente construiu num produto, que a gente pensou no cliente, que a gente sabe que vai resolver o problema do cliente, fazê-lo perceber isso. Mas se não for isso, a mentira é a pior coisa que tem para o nosso cliente. Tá? Então, bem interessante a gente pensar em criar argumentações que atinjam esses 5 pontos, esses 5 princípios, né, pontos primários aí de atenção, mas que nós sejamos totalmente verdadeiros com isso. E aí eu vou trazer alguns gatilhos. Existem vários gatilhos associados a esses 5 princípios. Mas eu vou trazer só alguns agora. Tá? Eu vou falar, por exemplo, que eu já comecei a falar do gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade ele é parecido com validação social. A questão toda, com o gatilho da validação social, a questão toda é que a autoridade, normalmente a gente utiliza para fazer com que todo aquele medo que o cliente possa ter de usar um produto que ele não conhece, de uma marca que ele não conhece, de algo que ele possa ter dúvida se resolve ou não o problema dele. No momento, por exemplo, ele consome determinada marca e aí tu está oferecendo para ele consumir a tua marca, que pode ser diferente. Por que vai fazer ele comprar da tua e parar de comprar a outra? Então, além dos benefícios, às vezes um reforço muito interessante que faz com que diminua aquela sensação de medo, de receio de comprar errado, é a autoridade. É alguém provavelmente de renome, né? Alguém que possa ser o famoso garoto propaganda. Né? O ideal é que a autoridade ela seja utilizada com alguém do segmento, né? Alguém que tenha a ver uma relação com o segmento. Não adianta eu pegar, uma atriz, né, uma ex-BBB para falar de bateria de carro. Né, como existe alguma... Não funciona, não tem nada a ver. O que ela sabe de bateria de carro? Só porque ela é conhecida, dizer que ela está validando a bateria, ela não tem condições de dizer, porque não é o foco dela. Então, o ideal é que a gente pegue alguém que, de fato, entenda do assunto para poder ser uma referência. Pô, se o cara disse que é bom, eu devo acreditar, porque ele não ia colocar a sua imagem, né, a sua marca pessoal em risco num produto que não entrega o que se propõe. Pelo menos essa é como deve ser. A gente já viu, talvez muitas vezes ao longo aí da história da comunicação, uma série de garotos propaganda de produtos péssimos, né? Então, mas isso é alguma coisa depois que eles acabaram se prejudicando com isso. O outro gatilho que tem é o da validação social, onde a gente vai pegar o quê? Pessoas muito parecidas, ou até já clientes, semelhantes ao nosso cliente potencial, o nosso prospect, validando aquilo que a gente está fazendo. Dizendo, não, realmente essa empresa é muito boa, esse produto entregou exatamente o que queria. São os famosos depoimentos, né? Depoimentos, testemunhos. Alguns sites colocam por escrito, algumas pessoas já estão usando até em vídeo. Eu recomendo o vídeo. O vídeo realmente é muito impactante e ele expressa uma veracidade, né? Porque não é um texto previamente pensado, todo bonito. Não, ali é a pessoa dizendo da forma dela, com as palavras dela, com a simplicidade ou sofisticação que ela tiver, dizendo que de fato funciona e que é bom. E que ela está representando ali porque ela acredita. Então funciona muito bem, devemos usar todos os momentos. Gosto de um outro, que esse está bastante batido, tá? Mas vale a pena a gente ainda utilizar, que é o gatilho da escassez. A própria Amazon vem utilizando isso já faz alguns anos. Então eles fizeram um experimento, né, principalmente experimento da maneira de dizer, porque eles simplesmente monitoraram a venda de alguns itens onde não tinham a quantidade de produtos disponível no estoque. E outros itens, os mesmos itens, só que em canais diferentes de divulgação, colocando quantos itens restavam no estoque. O que eles viram ao longo de um período que eles monitoraram é que todas aquelas ofertas onde diziam quantos produtos existiam ainda no estoque, as pessoas compraram 30% mais. Ou seja, a expectativa, o gatilho da escassez, de vai acabar,
Deixa eu aproveitar a oferta, deixa eu aproveitar a promoção, porque se eu demorar para decidir, pode ser que não tenha, faz com que a gente instintivamente acabe optando por comprar e abreviar, né, e aceitar uma promoção o mais rápido possível. Então, muita gente acaba usando isso de forma errada. A gente já viu quantas vezes, né, vendedores e empresas colocando uma oferta por um período que a gente vai ver depois que era mentirosa, que se tu no dia seguinte for lá incomodar, o cara arranja e tu consegue comprar mesmo produto, mesmas condições que tinha. Isso não funciona. Isso aí a gente acaba perdendo toda a credibilidade com o cliente. Então, se for usar escassez, tem que ser real. O cliente tem que entender que se ele não aproveitar, ele vai perder e vai perder mesmo. E vocês têm que estar dispostos a perder venda depois, caso o cliente queira comprar fora do prazo. Pelo menos com aquelas condições, sim. Vai dizer, olha, é novas condições. Ah, mas eu não vou comprar. Então não compra. Porque caso contrário, nossa palavra não vai valer nada e a gente vai parecer como vendedor enrolão. Tá? E não é o caso. Então, e o gatilho da escassez, por que ele é importante? O que a neurociência nos diz sobre isso? Porque escassez significa que os recursos vão terminar. E recursos terminando está associado ao quê daqueles 5? Sobrevivência, né? Questão de lutar ou fugir em prol da própria sobrevivência. Então, ninguém gosta de perder na realidade. E eu até tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso, que nós estamos muito mais propensos a lutar para não perder algo do que a ganhar algo. Porque ganhar algo, talvez eu não ganhe. Tem sempre a possibilidade de ganhar ou não ganhar. Perder significa que eu já tenho algo, eu não quero perder o que eu já tenho. Então, o gatilho da escassez funciona. E pode ter certeza, você já deve ter comprado muito também, né, com base nisso de aproveitar uma oferta que era num dia, que era num momento, ou que tinham também, às vezes, poucas unidades para comprar. Então, esse gatilho vale a pena a gente usar. Outro gatilho interessante, que eu também uso bastante, é a relação dor e prazer. Por que isso funciona? A relação dor e prazer diz o seguinte, eu converso com o cliente, preciso entender a necessidade dele, que é, lembra, princípio do marketing, e sem marketing, sem vendas, eu viro um atendente, e não é o caso, né? Eu preciso entender e qualificar a oportunidade. O que esse cara precisa? O que ele está buscando? Ele está buscando esse produto para resolver qual o problema? Porque, o que vocês acham? Cliente satisfeito compra? Não, cliente satisfeito não compra. A gente só compra quando tem alguma necessidade para atender. Então, vou comprar um carro novo. Preciso, meu carro está bom, meu carro está ruim, ou eu quero parecer, eu subi de cargo, ou meu carro ficou pequeno. Se eu não tiver algum motivo, eu não vou comprar de carro. Não, recém comprei um carro, estou super bem, está de acordo com a minha necessidade, me representa o carro expõe bem como eu sou, é um carro confortável. Vou comprar um carro? Não, estou satisfeito. Então, quando a gente entende a necessidade do cliente, para quê? Entender a dor. No momento que eu entendo a dor que ele tem, onde está incomodando, que problemas que ele precisa resolver, eu vou lá e construo uma visão com base nos benefícios para mostrar o prazer que ele vai ter quando resolver aquelas dores. E essa relação, esse contraste que a gente oferece, gera uma sensação de frustração e de insatisfação quando a gente fuça na dor, porque talvez ele nem esteja lembrando muito no momento. E naquele momento que a gente vai ressaltar a dor, fazer a dor ficar mais latente, né, melhor dizendo, mais ativa possível. Então, se ele estava talvez esquecendo um problema que o carro dele tinha, eu vou lá e vou mostrar, mas imagina só, quantas vezes tu ficou na rua? Vou fazer ele lembrar tudo. Pois já parou meu carro algumas vezes. Então, e o custo de manutenção? Não fica chateado quando tem lá que gastar e tem mais uma peça, quando tu conserta aparece mais uma peça nova. É verdade. Né? E então, e que mais? A desvalorização. Já pensou? Imagina um carro com essa idade aqui, né? Já começa a desvalorizar mais de 20% ao ano. Né? Então, tudo aquilo que talvez fosse uma preocupação e ele já tivesse percebido, já tivesse vivenciado, eu vou lá e vou ativar.
Vou fazer essa dor ficar doendo muito. Porque depois eu vou simplesmente aliviar essa dor mostrando como ele vai resolver com os benefícios do meu produto. Isso é tão forte que gera memória nele. Gera uma sensação de alívio. Porque o que acontece na mente dele nesse momento? Quando eu estresso ele, mostrando o problema que ele enfrenta, começa a liberar cortisol no cérebro dele. O hormônio, né, o neurohormônio do estresse. E depois, quando eu começo a mostrar como ele vai resolver, gera liberação de dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, ou seja, eu começo a aliviar toda aquela sensação de perda, aquela sensação de dano, aquela sensação que a gente sente quando perdeu alguma coisa, quando bateu um carro, quando quebrou alguma coisa de valor, aquela sensação ruim que a gente estava, a gente resolve mostrando como é que está resolvendo isso. E cliente com dopamina é um cliente que fica motivado, que fica ativo, emocionalmente propenso a dizer um sim. E aqui vale uma atenção. Quando a gente usa a relação dor e prazer, a gente precisa aproveitar e buscar o fechamento interessante. 5 minutos depois de usar o gatilho. A gente já tem que ir para o cara. Então, resolve o teu problema aqui. Vamos fazer essas condições aqui. O que tu acha? Vamos fechar, já segunda-feira tu já pega teu produto, o teu carro, ou aqui tu já sai com ele daqui, já sai usando. Pronto. Por que 5 minutos? Porque o nível de dopamina está mais alto. A partir daí, começa a diminuir o nível de dopamina e aí ele vai pensar mais. E porque a gente sabe que tem clientes que são muito conservadores. Eles vão fazer o quê? Vão levar essas informações todas, vão levar para casa. Né? Ele já estava convencido que o teu produto era o melhor, mas ele vai perguntar para o amigo, para o tio, para a esposa, vai perguntar para N pessoas, vai pesquisar exaustivamente uma série de coisas, vai comparar com outros produtos, e aí a possibilidade da gente perder a venda começa a se tornar grande. Não pelo que a gente deixou de fazer, mas ele pode achar outras justificativas que a gente não mapeou e que a gente não vai estar com ele para mapear. No momento que ele saiu da loja, a gente não tem mais controle. Então, daqui a pouco alguém pode colocar uma visão até errada sobre o teu produto, sobre o que tu está apresentando, e, no entanto, ele pode acabar perdendo a venda. Então, aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande de nunca deixar postergar nada para depois. Diga, mas eu preciso falar com o meu sócio, eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso falar... Não tem como a gente falar agora, vamos ligar para ela, vamos ligar para ele, vamos fazer, vamos trazer. E aí a gente pode, nesse momento do fechamento, usar um outro gatilho, né, que pode ser um gatilho da moeda social ou um gatilho do bônus, que é o seguinte. Não, ok, se tu deixar para comprar depois, para decidir depois, aí eu não vou conseguir te dar o quê? Te dar essa entrada VIP para um show não sei aonde, eu não vou te dar esse brinde aqui que eu tinha reservado que era para ti. Então eu condiciono algum extra para o fechamento. Para quê? Para fazer com que ele não busque outras referências, para fazer com que ele permaneça naquele momento. Porque se a gente mostrou que o problema dele pode ser resolvido com o que a gente está ofertando, e ele tem condições de preço, de valor, está tudo certo, não tem por que ele sair da loja, não tem por que ele sair da reunião, ou do mesmo de uma ligação, se a venda for por telefone, sem fechar. Não podemos deixar ele criar essa nova etapa, onde aí o ciclo de venda aumenta, onde aí uma série de problemas pode acontecer. Então a gente usa essas ferramentas de fechamento para dar alguma coisa específica, alguma coisa especial para ele, para aquele momento. E aí entra, lembra, né, o gatilho da perda? Se ele for perder, ele não está mais afim, porque eu já estou dizendo, cara, isso aqui é teu. Basta que tu feche. Ah, mas eu quero fechar depois, então tu vai perder. E isso dói. Imagina, eu já ganhei isso aqui, eu vou perder agora. E aí ele provavelmente vai assumir o risco. Ah, depois eu acerto com o meu sócio. Ah, não tem problema, minha mulher, depois eu convenço ela. E aí a venda acontece. Então é importante isso estar bem claro, bem usado. Tá? Então é isso, pessoal. Isso é uma pincelada só. Esse é uma parte do treinamento de neurovendas. Tá? É um curso até pequeno, mas ele é muito maior do que isso. A gente pode fazer um curso de 16 horas, mas eu posso também fazer um pequeno de 8. Então, na realidade, isso é só um pequeno pedaço desse
complexo mundo da neurociência aplicada aos negócios. Então eu espero que vocês façam bom proveito disso e nós nos vemos no próximo vídeo. Me sigam no YouTube, me sigam no Facebook e aguardem novidades.